Pai, amados irmãos, é sempre um prazer estar com vocês e falar um pouco do que Deus tem feito através das nossas vidas no trabalho missionário. Quando nós falamos de missões, geralmente vem uma preocupação sobre a finança, sobre dinheiro, sobre manutenção. Essa é a preocupação que seja a igreja que envia tem, e principalmente o missionário que vai estar lá no campo, ele também tem. Então, mas eu quero falar algo que Deus tem feito através das nossas vidas. Nós já estamos aqui, estou fazendo essa gravação aqui na nossa base missionária aqui em Bolívia, dezembro de 2012. Nós já estamos com um pouco mais de 5 anos no campo missionário e realmente a questão financeira, a questão do dinheiro realmente é uma preocupação, tem sido uma preocupação, mas nós colocamos na presença do Senhor, nas mãos do Senhor. Eu quero contar para você como Deus fez para que nós pudéssemos sair do Paraguai e estar aqui. Nós não tínhamos dinheiro na época. Deus havia nos falado para vir à Bolívia, mas justamente naquela época nós estávamos passando uma dificuldade bastante grande na área financeira. Eu estava com a minha luz atrasada, eu tinha que entregar a minha casa para fazer a viagem, para economizar também. Eu entreguei a minha casa que eu havia alugado e tudo que nós tínhamos colocado em caixas. Deus havia dito, olha, coloca tudo em caixa que vocês vão para a Bolívia. Mas eu fiquei pensando, Senhor, e cadê o dinheiro? Esse pequeno detalhe, cadê o dinheiro? E o Senhor falou, olha, faz as malas que você vai para a Bolívia. Eu e Nina, nós começamos a fazer as malas, nós começamos a empacotar tudo. Mas chegou um dia, eu até falei, eu havia dito na igreja, eu pedi a oração da igreja para que a igreja orasse por nós, era um domingo. Eu pretendia viajar na segunda-feira, mas quando chegou na segunda-feira, eu ainda não tinha dinheiro. Eu levei um guarda-roupa que tinha, entreguei minha cama para um móvel para outro, mas o pessoal só falava assim, olha, eu só tenho para te pagar daqui 15 dias, eu só tenho para te pagar daqui um mês, olha, eu vou pagar em três vezes. E nós entregávamos, porque nós queríamos vender as nossas coisas o mais rápido possível. Nós queríamos vir ao campo missionário. Eu lembro que nós levamos o nosso guarda-roupa a uma irmã que revende móveis. Ela recebe, ajeita esses móveis e revende. E ela falou, olha, não tenho todo o dinheiro para te dar pelo teu guarda-roupa, mas eu vou te dar apenas uma parte. E ela me deu, eu não me lembro o detalhe, eu teria que olhar meu caderno, meu diário, eu não tenho aqui, mas ela me deu apenas uma parte. E eu voltei bastante triste naquele dia. Eu falei, Senhor, esse dinheiro não dá para a gente nem chegar na fronteira. Mas e quando eu estava vindo com o meu carro e saindo da casa daquela irmã, já era de noite, na segunda-feira de noite, o Senhor falou para o meu coração, olha, vai lá no banco, vai no banco. E eu saí correndo, eu fui no banco de noite e passei o cartão para olhar o saldo. E o que eu encontrei, eu lembro bem, o valor era R$133. E eu tirei aquele dinheiro, aqueles R$133, juntei com mais o dinheiro que eu tinha da irmã, e eu falei para minha esposa, olha, nós já temos o dinheiro para poder chegar até a Bolívia. Vamos para a fronteira, a gente pode chegar até a fronteira. E a mina falou, bora, vamos para a fronteira. E nós, com aquele dinheiro, nós tínhamos um recurso para colocar gasolina, pagar algumas coisas que eu tinha que deixar para pagar e tchau. Não tínhamos mais recurso para mais nada. Eu até dei uma ideia, a gente comprar um saco de coquito, quem sabe, o pessoal ali do Paraguai, da fronteira do Paraguai, sabe o que é o coquito? É um bolachão duro assim, uma bolacha bem barata. Eu falei pra mina, nós vamos comprar um saco de coquito, vamos levar uma garrafa de 5 litros e nós vamos orar para que o pneu do nosso carro não venha furar, porque a gente não vai ter dinheiro nem para mandar ajeitar o pneu. E a gente estava nessa convicção, mas enquanto nós estávamos ali em frente do banco, eu recebi uma chamada do meu pai e ele falou assim, olha, vem aqui em casa correndo. Eu saí do banco, fui até a casa do meu pai. Quando cheguei lá, ele veio na minha direção com um envelope nas mãos. Ele disse, olha, uma irmã passou aqui e deixou esse envelope. Quando eu pego o envelope que abro, tinha R$450 dentro do envelope. E Deus estava falando para mim, olha,
a tua finança está nas minhas mãos. O recurso eu vou prover para que essa obra, para aquele trabalho que eu estou te enviando seja realizado. Amém? E nós, com aquele recurso, irmãos, não era suficiente. Aqueles R$ 450 mais o restante que eu tinha não era suficiente para poder vir, nem tampouco vir a Bolívia, mas Deus ali estava nos provando, nos mostrando que era Ele que estava à frente e que era Ele que ia abrir as portas. Amém? Eu quero dizer a você, meu irmão, que está se preparando para ir ao campo missionário, você que tem esse desejo no coração, primeiramente saiba da vontade do Senhor, primeiramente busque a vontade do Senhor, porque quando Deus está na causa, o homem ele pode faltar, o recurso humano, aquele que tem o dinheiro para te ajudar pode reter a mão, as portas humanas podem se fechar, mas Deus ele abre as portas de um lado para o outro e a obra é feita. Quando Deus envia, ele abre as portas e ele sustenta. Amém? Que o Senhor te abençoe. Queremos deixar aqui mais esse testemunho. Espero que você esteja acompanhando aí. Nós vamos estar sempre postando e que você possa ser edificado. Você pode acessar o nosso blog. Eu vou deixar aqui o endereço do nosso blog. Nós temos na categoria testemunhos, eu estou colocando aqui o endereço, você pode anotar aí. Nós temos a testemunhos 1, 2 e 3. São 3 postagens só falando. Eu tirei do nosso diário missionário. São postagens falando sobre a questão financeira. Se você quiser escutar, você que não fala o português, no nosso blog, assim do lado direito, temos ali a tradução para o espanhol e temos também a tradução para o inglês. E diante dessa tradução você pode traduzir para traduzir a outros idiomas também. Espero que essa tradução possa servir aí para uma melhor compreensão, Amém? Que Deus vos abençoe e continue orando por nós.